Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridos, queridas e querides. Estamos aqui para poder comentar a pesquisa, nova pesquisa do Poder Data, né? Que é uma pesquisa que eu já falei algumas vezes aqui. Eu considero que, em relação aos números dela comparada com outras, ela destoa. Então, mas ela pode ser lida a partir da sua comparação com o seu histórico, né? E a última edição, ela revela uma nova diminuição da diferença de Bolsonaro com Lula. Essa é uma notícia que está repercutindo muito. Ele tirou 1 ponto, foi 5, né, nessa última pesquisa. A diferença que era de 40 para 31 passou a ser de 40 para 32. Então, assim, é algo significativo? Não. Em relação ao Lula? Não, né? Mas se a gente for pegar no momento de 16 de janeiro, que tinha o Lula com 42 e o Bolsonaro com 28, que foi o momento da maior distância entre eles, né? Que, na verdade, esse foi o fosso, né? Não era a tendência dessa pesquisa não era essa, era de uma diferença de 10, 9 pontos. Quando chegou em 16 de janeiro, 18 de janeiro, que foi feita essa edição que deu 14 pontos, deu 42 a 28, ali todo mundo achou, agora vai abrir. E aconteceu o contrário. Diminuiu para 41 a 30, já para uma diferença de 11 pontos no dia 31 de janeiro e 1 de fevereiro. Caiu na edição de 13 a 15 de fevereiro para 40 a 31, uma diferença de 9 pontos. E agora cai para 40 a 32, uma diferença de 8 pontos. O que acontece, então? O Lula se manteve mais ou menos onde sempre esteve, de 42, 41, 40, e o Bolsonaro, que tinha ido para os 28, consegue ganhar 4 pontos e vai aos 32. Isso deve preocupar a campanha do Lula? Eu acredito que não. Não tem um sinal, né, de perda de popularidade do Lula. O que tem é um sinal de uma melhora na avaliação do Bolsonaro, que também pode ser vista a partir dos números do que foi a avaliação do trabalho dele, né? E aí, olha só o que acontece. Na pesquisa de 22 a 24 de novembro, o Bolsonaro tinha 57% de ruim e péssimo, contra 22% de ótimo e bom. Tinha 35% de diferença entre o ruim e péssimo e o ótimo e bom. E agora, esses 35% viraram 22%. 52% de ruim e péssimo, 30% de ótimo e bom. O regular, as pessoas, em geral, não acham o governo Bolsonaro regular. Ou elas gostam e acham bom e ótimo, ou elas odeiam e acham ruim e péssimo. O número de odeio ainda é muito maior. Mas já foi lá atrás, em janeiro de 2021, em final de 2020, ali no começo da pandemia, ele tinha quase chegou a ter um empate técnico. Chegou a ter um momento, né, que o Bolsonaro, lá para junho de 2020, tinha uma popularidade mais alta de ótimo e bom do que de ruim e péssimo. Isso, a pergunta que a gente tem que fazer. Esse gráfico, essa boca do jacaré vai de novo se inverter?
vai ter cruzamento, as pessoas vão fazer uma avaliação melhor do governo dele do que estão fazendo hoje. Esses 30% vão virar 40%, e os 52% de ruim e péssimo vão virar 40% também. Se isso acontecer, muito provavelmente o Bolsonaro chegará ao Lula no primeiro turno e empatará com ele. A questão eu fazendo uma análise mais tentando ser o mais realista possível, não me parece que isso, né, esteja no cenário futuro como algo tão possível assim. Por quê? Porque vai ter um pico inflacionário por conta da guerra nos próximos meses. Vai disparar o preço do combustível. O que ele podia e tinha que fazer de bondade em relação aos setores mais pobres da população, ele já fez com esse auxílio emergencial de R$400 para 17 milhões de pessoas. Havia uma ideia de que isso não mudaria tanto o cenário. Parece que mudou. Não mudou tanto, mas permitiu que ele saísse de 14% de diferença para o Lula para 8%. São 6%, caiu praticamente a metade a diferença. Ainda continuará avançando. Esse efeito desses R$400 para 17 milhões permitirão um avanço nos próximos meses? Ou isso já migrou? E migrou de onde? Aí que eu acho que é a questão que tem que ser feita. E o Marcos da Vox Populi esteve aqui com a gente e falou isso, o Marcos Coimbra, que tem migrado dos eleitores mais conservadores, que em algum momento pensaram que o Moro poderia vir a ser uma alternativa para derrotar o Lula. Quem está perdendo fôlego é o Moro. O Moro chegou até 9% numa pesquisa contra 4% do Ciro, né? Na última, de 13 a 15 de fevereiro, ele tinha 9%. Agora ele tem 6% e o Ciro tem 7%. E o Bolsonaro, então, cresce um pouco, o Ciro cresce um pouco e o Moro desmilingue. O Moro acabou. Eu acho que essa é a grande notícia. A terceira via precisa de outro candidato e mesmo que venha a ter outro, dificilmente, com o retorno do Bolsonaro a uma situação que era a situação tradicional dele, de 30% do eleitorado, em torno de 30 e poucos por cento, é impossível ela chegar em algum lugar. Ela está fora do jogo. E o que pode significar isso? Significa o seguinte, que vai haver um reposicionamento das peças políticas que, porventura, estavam aguardando esse sucesso ou não da terceira via. Aqueles que estavam embarcando no morismo, que estavam até com o Ciro, tal, podem começar a olhar e falar, não tem mais disputa, não tem terceira via. A janela partidária que se abre agora, e que vai até o final de março, já vai dar vai dar para a gente visualizar o que pode vir a acontecer. Porque vai ter gente mudando do PSC para o PR, do PR para o PP, do PP para o PSB e por aí vai. Essas mudanças vão deixar cada partido com mais com a sua cara, e aí esses partidos vão ainda discutir se farão federação. Por exemplo, a federação PT e PSB, eu acho que já faleceu, morreu de morte morrida. Não acontecerá mais. É muito difícil que a federação PT e PSB aconteça. Pode ser que haja uma federação menor com PT, PCdoB e Rede, mas duvido muito que o PSB entre nela. Por quê? Porque o jogo de 2024 e as pessoas que estão e uma parte do PSB impedirão isso de acontecer. E no PT também não há interesse. Não há interesse da direção do PT, como se imagina, pela federação. Talvez o Lula tenha,
Mas entre deputados federais, tal, esse interesse é menor do que se imaginava no começo. O que vai acontecer? Se a federação não rola, mas outros partidos começam a se aproximar, será que o PSD vai ficar nessa onda de terceira via? Essa é uma pergunta. Se, porventura, o Otto vier a ser o candidato do PT na Bahia, isso não resolve para o PSD um problema de uma aliança que permita já uma desculpa para apoiar o Lula no primeiro turno? Será que o Alckmin não pode, de repente, pular a cerca e, ao invés de ir para o PSB, ir para o PSD? Tudo isso vai se ajeitar de agora até o meio de abril. E aí vai dar um cenário mais claro. Mas o cenário que me parece relativamente claro, agora, no dia 3 de março de 2022, é que a eleição polarizou, acabou e pronto. Não tem terceira via. Não haverá possibilidade de se construir uma terceira via, com o Bolsonaro voltando a ter um protagonismo semelhante que ele tinha tradicionalmente, que é na faixa dos 30%. O Bolsonaro recuperando sua imagem e diminuindo a sua rejeição na pesquisa de avaliação do governo. O Lula continua aonde está. E aonde está, tem todas as chances de derrotar o atual presidente Bozo no segundo turno. Então, não é para desespero, mas é para dizer assim. Então, sem salto alto, sandálias da humildade, sempre são os melhores sapatos para usar em momentos como esse. Era isso que tínhamos para hoje, queridas, queridos e querides, neste Fala Rovar. Beijos e beijos.